Gente, acho que para abrir hoje, né? Primeiramente, olá YouTube, uma boa terça-feira para você, né? Boa semana a todos, né? Um dia após o Dia da Consciência Negra, né? Para quem está vendo isso pelo YouTube, e a gente vai começar hoje sobre uma questão muito importante que é a fase adulta da vida. O nome do vídeo é 30 anos, desempregado e morando com os pais. Que é a realidade de boa parte dos brasileiros hoje, boa parte dos jovens adultos de hoje, né? Eu acho que é uma reflexão permanente, não permanente, não é pertinente, eu confundi a palavra. Eu acho que é uma discussão pertinente para a gente ter hoje, né? Vamos lá. Mais pobres, mais infelizes e completamente frustrados. É assim que as gerações mais jovens são encaradas atualmente. Enquanto as gerações anteriores conseguiram superar financeiramente seus pais, o mesmo está longe de acontecer com seus filhos. Apesar de terem crescido em um mundo globalizado e cercados pelas facilidades tecnológicas, as expectativas dessa geração foram quebradas com crises financeiras e recessões que a fizeram quebrar o paradigma pai pobre, filho rico, e lhes rendeu o apelido. Esse paradigma nunca existiu, tá ligado? Esse paradigma nunca existiu. Só que, se você pegar ali entre 98 para frente ali, mas eu acho que isso é mais visível no governo Lula, porque é quando o pobre vai adentrar dentro da universidade, né? Aí você vai ter o filho do cara que formou em medicina e virou médico, começou a ganhar uma grana maneira e começou a ter uma condição de vida melhor. Você vai ter diversas outras questões que vão interferir nesse ponto. Mas eu acho que se criou essa ideia de ascensão social, eu acho que principalmente no Lula 1 e Lula 2, né? Porque você teve um aumento gigantesco do salário mínimo, você teve a entrada do pobre na universidade. Então, tipo, você tem um cara ali que o pai dele é pedreiro, aí o filho dele se torna médico, o filho dele começa a ter uma condição melhor, aí ele tecnicamente ele aposenta os pais, né? Isso aqui é uma mera ilusão, tá ligado? De geração. Mano, o capitalismo tardio, o custo de vida está absurdamente alto, os salários não estão acompanhando, isso já há décadas, isso é verdade. A concorrência para arrumar um emprego que permita a gente que viva sozinhos é enorme. O QI, o que indica cada vez maior nas empresas. Isso aí é muito verdade. Isso aí em todas as áreas. Todas as áreas. Isso aí, o QI não escapa, tá? Camarada que falou a verdade. Canguru. Será que estamos diante de uma geração perdida? Ou ainda resta esperança? Cara, e aí tem uma coisa que é muito importante colocar. Acadêmicos, eles vão colocar a geração Z como a geração sem perspectiva de futuro, a geração sem esperança e a geração perdida, mas não a geração perdida por incapacidade dessa geração, mas é porque é uma geração que não vê outra alternativa. Vocês já pararam para pensar a quantidade de piadas que é feita com suicídios dentro do humor presente na geração Z? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é recorrente piada com suicídio, né? A teoria social de que um filho tende a superar o pai financeiramente está caindo por terra cada dia mais. Se antes, com o êxodo rural e a popularização do acesso à faculdade, os filhos estavam enriquecendo mais que seus pais, Tá, tipo assim, olha só, ele partiu de um ponto interessante, o êxodo rural. Então, aquele homem do campo muito pobre ali, que faz um trabalhozinho simples, ganha um salário só suficiente para reproduzir a vida dele, e o filho dele sai, vai para a faculdade, você entende? O ponto de partida dele é interessante. isso definitivamente não está mais acontecendo com as novas gerações. Mas antes de tudo, vamos relembrar quem é quem. Boomers são os nascidos entre os anos de 1946 a 1964. A geração X são os nascidos entre 65 a 80. A geração Y, ou Millennials, entre 81 e Eu sou millennial. 96. A geração Z, entre 97 e 2012. E de 2013 para cá, a geração Alpha.
Enquanto os millennials entram no grupo da meia-idade, a geração Z enfrenta a entrada no mercado de trabalho, e ambos sofrem o mesmo, a Pô, só pra adiantar pra vocês, a Millennium tá na mesma merda, tá? A gente que é Millennium tá na mesma merda que vocês. Então, se vocês estão, não, só eu que não arrumo emprego, não, é todo mundo, tá? Inclusive, o Ricardo Antunes fala que a gente vive na sociedade do desemprego, que a gente tem ou está em constante desemprego, pulando de um emprego para o outro, ou é aquela sensação constante de que você vai perder o emprego para outra pessoa ou para uma máquina, tá? descrença. Nessa mesma fase, os baby boomers passavam por mudanças ideológicas que a Guerra Fria e o regime militar trouxeram. Por conta disso, eles valorizavam a estabilidade, cargos que lhes garantissem a segurança financeira pelo resto da vida. Já a geração X, quando adentrou a vida adulta, passava a ter um vislumbre da globalização e passavam por um momento de instabilidades políticas e financeiras. Ronald Reagan, esse canalha de primeira linha. Ele que pariu o neoliberalismo nos Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, a hiperinflação. Por conta disso, o objetivo dessa geração se tornou um investimento no futuro e o status, o que Não, essa geração, a atual, não faz isso não, tá? se resume Gente, olha só, geração Y. Já pararam para pensar que para vocês pensarem em ter a casa própria, não pessoas comuns, não estou falando de herdeiro não. Para vocês pensarem em ter a casa própria é quase a mesma chance, é quase a mesma distância do que seu pai ter uma Ferrari? Vocês conseguem entender como as coisas estão ficando cada vez mais complicadas no capitalismo tardio? em comprar um imóvel e um carro. Mas os jovens de hoje não acreditam que possam fazer o mesmo. Essa geração cresceu cercada por otimismo. Eles passaram a infância em um mundo globalizado, facilitado pela chegada das novidades tecnológicas como o celular e a internet, e também pela Cara, mas essa geração pegou a crise de 2008. Aí depende muito da localidade do globo na qual essas pessoas se encontram, tá? estabilidade tanto política como econômica. Mas então, bem quando iriam adentrar o mercado de trabalho, uma recessão financeira histórica. Em 2020, uma reportagem do The Washington Post considerou a geração millennial como a mais azarada da história. Isso porque os reflexos da crise de 2008 perduram até os dias de hoje, tá? Os países centrais do capitalismo não superaram a crise de 2008 até hoje. Fora que de 2008 para cá você tem pequenas crises acontecendo, pequenos processos de crise acontecendo, né? O especialista em millennials Jason Dorsey resume em uma entrevista para a BBC News Brasil da seguinte forma: de muitas formas, os millennials estavam posicionados a serem muito bem-sucedidos, ou pelo menos foi o que disseram a eles. E a realidade é que muitos millennials se chocaram com algum tipo de grande recessão, onde E aí que entra a questão, né? Uma coisa é a ideia, a materialidade é completamente diferente. emissões em massa, inflação, estagnação salarial, aumento no custo de vida. A crise financeira de 2008, que já fizemos um vídeo aqui no canal Ah lá, o camarada do chat, o Ronsas, acertou. Ele falou num texto aqui, ele falou tudo que o cara falou no vídeo. explicando, foi considerada por alguns especialistas como a pior crise financeira desde a crise de 29, que se estendeu por pelo menos 3 anos e ocasionou uma recessão financeira mundial, afetando inúmeros países ao redor do mundo e alguns que não se recuperaram até hoje. Em outubro de 2009, atingimos a taxa de 10% da população mundial desempregada, afetando principalmente os jovens trabalhadores. Na época, os millennials possuíam entre 18 e 28 anos e muitos deles estavam terminando a faculdade e entrando no mercado de trabalho. Entre jovens com 20 a 24 anos, a porcentagem de desempregados atingiu 15,8% e a de adultos entre 25 a 34 anos foi de 10,6%. Os millennials se viram inseridos... Caralho, mano, eu e minha família moramos em uma casa que vale 1,1 milhão de reais. Meu pai disse que quando ele comprou o terreno em 2005, ele pagou 15 mil reais. Eu quase caí para trás. Eu sabia que ia valorizar bastante, mas não tanto. Aumentou em mais de 70 vezes. Cara, isso aí, o nome disso aí? Especulação. vida adulta, quando o mundo sofria uma crise financeira fortíssima. O mundo batia recordes de desemprego, a economia se tornava instável, a inflação era descontrolada e países quebravam. Aqueles que conseguiram um cargo tiveram que aceitar salários abaixo da média e adiar sonhos.
Para se ter uma noção do quanto os millennials foram afetados, o The Washington Post fez um gráfico comparando o crescimento do PIB ajustado à inflação dos primeiros 15 anos da entrada no mercado de trabalho de cada geração. Os millennials tiveram o menor crescimento de todas as gerações anteriores Mas dela. aí entra uma questão, gente. O PIB cresce pra quem? A galera fala muito, não, o PIB, o PIB, o PIB. Esse PIB vai para a mão de quem? Esta riqueza produzida vai para a mão de quem? Quem usufrui dessa riqueza? Ninguém se pergunta esse ponto. Esse é o ponto. Quem usufrui disso? Desde o final do século XVIII, início do século XIX. Ou seja, enquanto os baby boomers viram um crescimento econômico de quase 40%, a geração X de mais de 30%, os millennials... Cara, não é só a especulação imobiliária que aumenta o custo de vida. A própria questão do custo dos alimentos, né? Transporte. Por quê? Você tem o transporte público que ele é. Me fugiu a palavra agora. Mas ele tem corte de investimento propositalmente para tornar o serviço ineficaz propositalmente. E aí o cara tem que comprar um carro. Um carro é muito caro. Ele tem que decidir se ele vai comprar uma casa ou um carro. Só que a casa é muito mais cara. Ele arruma um emprego. Ele pensa, porra, vou comprar um carro para pelo menos ter um bem. Só que o carro é aquele tipo de coisa que vem os gastos atrelados, a manutenção e tudo mais. Então, tipo assim, é um conjunto de fatores, né? tiveram Que vai fazer a parada ficar cara. um crescimento de menos de 20%. Um estudo realizado em colaboração com a Federal Reserve Board percebeu que nos Estados Unidos o patrimônio líquido de uma família formada por millennials é 40% menor que o de uma família da geração X em 2001 e 20% menor que de uma família de baby boomers em 1989. No Brasil, essa geração somou a recessão econômica mundial com a crise econômica de 2015, quando o país viu o número de desempregados aumentar 38,1% no espaço de um ano, e 10 milhões de brasileiros enfrentaram a fila do desemprego. Dentre esses 10 milhões, 26,3% procuravam o Eu acho engraçado você ver a música o cartaz Estou com fome. Sei. primeiro emprego e 33,4% tinham de 18 a 24 anos, sendo assim os mais atingidos. E eles não tiveram oportunidade de se recuperar quando a Pataiada, vem o pato, aqui, colar. pandemia atingiu todo mundo e ainda varreu junto à geração Z, que começou a recuperar quando assim os mais atingidos. E eles não tiveram oportunidade de se recuperar quando a pandemia atingiu todo mundo e ainda varreu junto à geração Z, que começava a ser inserida no mercado de trabalho. Quando a pandemia parou o mundo, milhões de empresas fecharam as portas para sempre. Outras tiveram que mudar para o modelo home office. Alguns setores de trabalho simplesmente minguaram e no meio de toda essa bagunça, uma geração procurando pela primeira oportunidade no mercado de trabalho. Mais da metade dos jovens... E aí que entra a questão, né, velho? Primeira oportunidade. Qual sistema que precisa necessariamente de uma margem da população desempregada para assim fazer aquela velha manobra de puxar o salário para baixo? Qual sistema que tem que ter o desemprego? O capitalismo. Qual o sistema que bateu 0% de desemprego? Qual um dos únicos países do mundo que bateu 0% de desemprego em toda a sua trajetória? Sim, gente, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito obrigado. Salve, camarada, tudo bom? entre 18 e 23 anos perderam o emprego ou tiveram um familiar demitido ou com salário reduzido durante o período da pandemia. Isso formou nessas duas gerações uma grande insegurança profissional, onde a educação nada pôde determinar. Eles precisam lidar com a alta competitividade, com a flexibilização de regras trabalhistas e a alta inflação. Por conta de todas essas questões, essa geração precisou adiar planos como casamento, ter filhos, comprar um imóvel ou automóvel. Um estudo realizado pelo Federal... Pra você ver, com o tempo, o Boni, deixa eu te ensinar uma coisa. Tem um ditado do Heráclito que ele diz o seguinte: uma frase, né? Um homem jamais mergulha no rio, porque nem no mesmo rio, porque nem ele e nem o rio são os mesmos. Uma pessoa que com 18 anos tem uma mentalidade com 22 anos
ela tem a mesma mentalidade, ela perdeu 4 anos de vida. Uma pessoa que não se transforma com o tempo, ela perdeu o tempo de vida. Que bom que você em um ano está se transformando, cara. Sério mesmo, sem sacanagem. Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, concluiu que os millennials gastam menos em moradia e alimentação e mais em educação que seus pais. Essa geração cresceu ouvindo que os estudos o fariam subir na escada econômica. E não vai fazer, tá? Só para adiantar vocês, gente. Você pode estudar o quanto vocês quiserem. Não vai mudar em nada a vida de vocês, tá? Vocês vão ter uma qualidade de vida melhor, sim. Isso vai mesmo, tá? Em alguns casos, não em todos não. Só que primeira crise, primeira recessão, vocês vão tudo se fuder. E assim eles passaram a valorizar a educação, investindo mais tempo nela. Para se diferenciar no mercado de trabalho, millennials estão optando por melhorar o currículo, fazendo intercâmbios, cursos e mestrados. Segundo o diretor da FGV Social, Marcelo Neri, enquanto em 1972 o brasileiro gastava em média 2,93 anos estudando, em 92 isso passou para 5,21 anos e atualmente para 10,08 anos. Para se gastar cerca de 10 Ele não anos botou o último ali não. em estudos e sem trabalhar é preciso ter suporte. Por isso, durante esse tempo ele permanece na casa dos pais e na maioria das vezes sendo sustentado por eles. O investimento nos estudos... Cara, e aí que entra um problema, tipo assim, não, você viu, eu não sei se foi proposital, pode não ter sido, ele fala, e sendo sustentado por eles, coloca como um tom negativo, gente, não é vergonhoso, tá? Não é vergonhoso. Não só uma exigência na formação do currículo, mas também dos pais. Quando você tem uma relação boa com seus pais, não é vergonhoso você ir procurar outra coisa, não é feio você ir. Poxa, você foi lá, fez faculdade, fez seu mestrado, pai, e teve que voltar para casa dos seus pais. Isso é normal. Até porque que depois que você forma na faculdade, depois que você acaba o seu mestrado, você é um desempregado. Porque a galera cria essa ilusão na cabeça do jovem que vai, faça a faculdade e ganha dinheiro. Acha que você vai estar lá saindo da sua festa de formatura ali. Nossa, bebeu pra caramba na festa de formatura. Vai ter alguém na porta da festa de formatura. Oi, eu tenho emprego pra você. 30 mil reais de salário inicial, com progressão. Não é assim, né? Na realidade, te impõe uma coisa que chama-se desemprego, né? Ascenderam economicamente graças a isso. Mundialmente houve uma expansão de acesso ao ensino superior bastante considerável. No Brasil, por exemplo, de 95 a 2010, o número de matrículas nas universidades brasileiras aumentou 262%, mas o incentivo não está somente dentro de casa. Essa geração teve acesso a programas sociais como ProUni, Sisu e Fies que facilitaram e impulsionaram as... Sisu? Eu não lembro. Sisu. Sisu, ele não é um programa social, né? Ele é um mecanismo, né? matrículas em universidades. Em 2014, segundo a pesquisa da Deloitte, enquanto apenas um quarto da geração X, nascido antes dos millennials, precisou fazer empréstimos estudantis, metade dos millennials tiveram que optar por essa forma de pagamento, o que impactaria na sua estabilidade financeira. O Galo é uma figura fundamental para a esquerda brasileira hoje. O Galo de luta, na minha concepção, ele é a figura mais... Ele e o Chavoso da USP, eles são as figuras mais importantes da esquerda brasileira hoje. Porque eles estão aonde a esquerda tinha que estar, tá? Nas favelas. É isso que eu acho. Futura. E apesar disso significar maior entrada de jovens na faculdade por conta do cenário econômico mundial que essa geração precisou enfrentar, resultou em uma geração definida pela dívida estudantil. Esses jovens precisaram... Olha, vamos copiar o modelo dos Estados Unidos. Vamos fazer financiamento de bolsas de estudo. O que vocês criaram? Uma legião de estudantes desempregados e endividado. Você sabia que os Estados Unidos têm a maior bolha de crédito estudantil do mundo? Vale lembrar esse ponto. Aceitaram um salário abaixo da média quando já possuíam uma grande dívida para pagar, causando um grande desequilíbrio, tornando a inadimplência de empréstimos estudantis histórica. Ainda observando o estudo realizado pelo Federal Reserve, nota-se que o endividamento dessa geração, que nos Estados Unidos chega a uma média de $85 mil, é um pouco maior que a geração X e consideravelmente maior que os baby boomers. No Reino Unido, a dívida pode passar de 4,7 trilhões de reais. No Brasil, não é diferente. Mais da metade dos que estudaram por meio do FIES estão devendo o benefício, rendendo ao governo federal uma dívida de 11,3 bilhões de reais. E aí entra um ponto que é o seguinte, gente, não é só
Olha para você ver como é que é a lógica. Qual que é a lógica por trás do FIES? Vamos colocar esse cara para dentro da universidade. Gente, primeiro ponto. O que você gasta com um aluno no FIES, eu não estou brincando com isso, tá? Isso é dados do MEC. O que você gasta com um aluno no FIES, você paga você financia 3 alunos na rede pública. Para começo de conversa, tá? Eu entendo, não, enquanto a gente não constrói a universidade, vamos. Não, gente, não era para ter feito o FIES, não. Era para ter pegado todo o dinheiro direcionado ao FIES e expandido as universidades públicas. Pegadas que já tem e expandido o campus dela, pegado em algumas regiões, criado novas universidades federais. Para vocês que não sabem, em Minas Gerais tem cidades que dependem da universidade para funcionar. Viçosa, por exemplo, é uma cidade que a economia dela gira em torno da universidade. A cidade depende da universidade para existir, em questão econômica, né? Então, tipo assim, o meu problema com políticas igual fiéis é justamente isso. Não é para financiar a rede privada. É para você pegar esse dinheiro e enfiar na rede pública, mas não só, tipo assim, colocar o aluno para dentro, é dar para ele infraestrutura para ele poder estudar, você entendeu? Material, acesso a material, você entendeu? Expandir as universidades, era isso que era para ter sido feito, contratar professor, tá ligado? Um dos motivos para esse endividamento pode estar explicado também no aumento de custo da faculdade. Nos Exatamente, exatamente. últimos 50 anos nos Estados Unidos, a média de Mas aí Estados Unidos não é parâmetro, né? custo de uma faculdade cresceu 1.115%, um crescimento muito acima de qualquer outro produto ou serviço. Aqui no Preciso te falar o porquê que nos Estados Unidos tem a maior bolha de crédito estudantil do mundo. Preciso te falar, explicar o porquê? Tá aqui a prova. Brasil, a situação não é diferente. Em 2023, o valor da mensalidade é inviável para 68% dos alunos que buscam ensino superior, segundo o estudo da plataforma Quero Educação. Para piorar, especialistas especulam que as instituições de ensino aumentaram seus preços, mas não necessariamente a qualidade de seus serviços, ou seja, uma geração inteira que sai da faculdade com uma dívida enorme e ainda assim despreparada. De acordo com o economista Kevin Aí entra a questão de despreparada. O que você entende como preparo? Prince, durante uma década após a recessão de 2008, o jovem millennial conseguiu se recuperar no mercado de trabalho, mas não o salário. Com salários mais baixos e uma dívida enorme, a aquisição de uma casa se tornou um sonho praticamente impossível para essa geração, que fez a média de idade de compradores de imóveis crescer para 46 anos, a mais alta em 40 anos. A taxa de millennials que possuem um imóvel próprio é 8 pontos percentuais menor do que os da geração X e Baby Não, esse não é Boomers Gimo nessa não, mesma Sanji. idade. Enquanto quase metade dos boomers possuem uma casa própria aos 34 anos, dados recentes indicam que apenas 32% dos millennials têm sua própria casa nessa idade. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, 1 a cada 4 brasileiros de 25 a 34 anos ainda morava com os pais em 2015, dando a essa geração o apelido de 2015, o ano 2015 foi quando eu saí da casa dos meus pais. geração canguru. Com as dívidas estudantis e os salários sem perspectiva de grande Não, crescimento, e só um comentário pra vocês, pra você ver como é que determinadas situações mudam uma pessoa. Ou muda o destino, as escolhas de uma pessoa. Quando eu cheguei com meu pai e falei, pai, eu quero fazer faculdade, ele olhou pra minha cara e falou, ou você faz federal ou você não estuda, eu não tenho dinheiro, tá? Pode tentar. essas pessoas, além de não possuírem crédito para um financiamento, não se sentem incentivadas a obter uma casa e preferem destinar seu dinheiro em outras coisas. Aqueles que decidem sair de casa estão preferindo alugar uma casa ao invés de comprar uma, e mesmo assim eles precisam desembolsar grande parte do salário para isso. Os preços dos aluguéis foram 16,55% mais caros em 2022, o triplo da inflação, uma alta de 10,76% desconsiderando a inflação. Ou seja, para alugar um apartamento de 50 metros quadrados, o brasileiro precisa desbancar em média R$ 1.832. Tinha um país no leste europeu que quando você formava, você ganhava uma casa. Sabe que país que é esse? União Soviética. Valor acima do salário mínimo. E não é que todos esses não possuem condições financeiras para isso, alguns deles até possuem, mas optam por não fazer por diversos motivos. Para muitos é mais confortável permanecer na casa dos pais e assim continuar com o mesmo padrão de vida, um padrão que estará muito distante da sua condição financeira.
Todo esse cenário vem causando a essa geração uma frustração gigantesca e poucas expectativas em relação ao futuro. Poucas expectativas mesmo. Gente, é o que eu falei lá atrás no vídeo. A geração Z é a geração dos desempregados, é a geração dos desesperançosos, é a geração do sem futuro. E eu não falo isso para puxar você que é da geração Z. Ai, meu Deus. Não, gente, não é para deixar vocês tristes, é para vocês entenderem o quão brutal é a realidade que vocês vivem. Você está entendendo? Mas o que eu quero fazer com isso? Eu não quero te entristecer. Que a brutalidade do mundo não te entristeça. Que ela não te deprima. Que ela te radicalize. Tá? Por conta das A geração dos nossos pais, para quem é trabalhador, era impensável a ideia de fazer faculdade. Era uma coisa inalcançável para eles. Gente, vale lembrar que antes de 1990, o ensino médio não era da rede pública, tá? Quem fazia ensino médio era quem tinha dinheiro, tá? Eu mesmo só consegui fazer direito por causa do ProUni. Que tem vários problemas, não estou defendendo o programa, mas possibilitou que eu tivesse formação superior. Eu entendo essa questão do ProUni, tá ligado? Só que essa questão, tipo assim, se o dinheiro do ProUni fosse investido na rede pública, você tinha feito de graça. Educação, gente, não é mercadoria. Educação é um direito. E para mim é inegociável, entendeu? Cara, não tem negociação, né? grandes mudanças culturais e sociais que os millennials foram obrigados a passar, eles se tornaram uma geração mais esgotada emocionalmente. Isso é Somado a verdade. isso, Isso é muito pesquisadores avaliam verdade. que por conta do desenvolvimento tecnológico e a quebra de paradigmas que essa geração foi submetida, criou um grande otimismo quanto ao futuro e consequentemente os levou à decepção agora que Porque é um grupo de pessoas idealista. E aí, olha só, é só um salve que eu queria dar. Você sabe outra coisa que afetou muito essa geração, gente? E vocês não vão gostar nem um pouco de escutar isso não, tá? Marvel Studios. Sabe por que eu falo isso? Porque foi uma geração que cresceu dentro da sala de cinema vendo filmezinhos da Marvel. Criou gente que nem o Peter Jordan, que não sabe lidar com os problemas complexos da vida. Gente, a vida não é um quadrinho que vai aparecer alguém soltando teia e vai salvar o mundo. Se você não se mexer, os problemas do mundo à sua volta não vão ser resolvidos. Aquecimento global, problemas climáticos. Se a gente não mudar o modo de produção, a Terra vai virar uma panela de pressão, gente. É a gente que tem que mudar isso. É a gente. Não tem Homem de Ferro, não tem Thanos, não tem o diabo que for. É a gente que tem que mudar isso, tá? Deixa isso claro pra vocês. chegaram à meia-idade. A falta de reconhecimento e a baixa remuneração é um dos principais motivos de frustração profissional dessa geração. Eles cresceram ouvindo que se estudassem e fossem profissionais acima da média, conquistariam grandes coisas. E agora todo esse trabalho parece estar perdido. Quando você quebra essa questão de quando você simplesmente esquece essa questão, tipo assim, ou muda sua percepção da vida sobre o que é ser bem-sucedido. Por exemplo, eu já comentei com vocês aqui que meu projeto futuro é um projeto no qual eu faça o ensino de sociologia ser acessível para qualquer pessoa. Né? Essa é minha meta, é meu objetivo de vida. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ser um homem de sucesso. A partir do momento que eu tirei o foco, né, do meu sucesso, o foco do meu esforço de se tornar um homem rico para fazer algo que eu realmente gosto, que realmente me dá tesão, que eu realmente quero fazer, que eu realmente quero realizar, a minha percepção da realidade transformou, tá? Só para deixar isso claro para vocês. Os anos de estudos intensos e as horas de trabalho extra contribuíram apenas para o cansaço físico e mental que essa geração parece adquirir cada vez mais cedo. Movidos pela rede social, pelo discurso do bem-estar que cresceu nas últimas décadas, os millennials são adultos. Ou seja, crescemos acreditando que precisávamos de um diploma para arrumar um bom emprego, para enriquecer. Conseguimos o diploma, não conseguimos os empregos decentes e ganhar a grana que dizem que iríamos ganhar. Estamos desempregados ou trabalhando em péssimos empregos e sem conseguir sair da casa dos pais. E cara, eu vou colocar um outro ponto no seu comentário.
Ele fala muito da tecnologia, da tecnologia. Vocês já repararam que todo mundo fala que a tecnologia vai fazer o ser humano trabalhar menos, e quanto mais tecnologia, mais a gente trabalha e menos a gente recebe? Vocês já pararam para pensar nisso? Só esse ponto, tá? Não, a tecnologia vai fazer você trabalhar menos. Quando? Em que condições? Tá? Adultos mais abertos emocionalmente e, consequentemente, estão mais frustrados também com conceitos como família e casamento. Todas essas questões estão levando essa geração a um marco histórico de burnouts e pessoas com depressão, o que, segundo pesquisas, pode aumentar a taxa de mortalidade em 40% de pessoas com até 35 anos somente nos... Gente, o índice de suicídio é enorme hoje em dia. Se eu não me engano, eu não sei se tem uma pesquisa, tá? Isso aqui eu tô tirando da minha cabeça, tá? Mas eu garanto pra vocês que qualquer pessoa que está vendo esse vídeo conhece alguém que suicidou. De tão comum que está se tornando, tá? E se você está numa situação dessa, saiba, existe uma saída. Procure ajuda, procure um psicólogo. Não é vergonhoso procurar um psicólogo, é, cara, eu falo por experiência própria, é esclarecedor, tá? Ajuda de verdade. Procure um psicólogo se você tem pensamentos muito negativos, procure ajuda, tá? Estados Unidos. Segundo o relatório de 2021 do Centro de Pesquisa da Aposentadoria, a geração do milênio tinha a menor riqueza média comparada à renda média em relação a qualquer geração anterior. E isso já é motivo suficiente para qualquer um se sentir estressado. A pesquisa feita pela Moody's, utilizando dados do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, da seguradora Blue Cross e estudos anteriores, revelou uma piora enorme na saúde dos milênios. Entre as piores doenças estão a depressão, que cresceu 31% entre essa geração, a hiperatividade, que cresceu 29%, e a hipertensão, crescendo 17%. Hipertensão é estresse e má alimentação, justamente o que a geração Z mais tem tido problema ultimamente, né? Isso ocasionará um impacto duradouro na economia dos Estados Unidos, que terá uma geração de trabalhadores doentes e, consequentemente, menos produtivos. E isso não é apenas uma realidade americana. Segundo uma pesquisa global da Deloitte, como vivem sem recursos de emergência e com o declínio dos trabalhos formais, os millennials entrevistados informaram que os principais bicos feitos são 26% como vendedor de produtos ou serviços por meio de plataformas digitais, 18% como influenciador digital e 22% atuação em organizações sem fins lucrativos. Um modelo de negócios que não existia. Isso foi outro ponto, afinal, essa geração Até isso se esgotar, porque isso vai se esgotar, tá? cresceu ouvindo de seus pais o que deveria fazer e como se preparar para um mundo que não existe mais. Outro ponto levantado pela pesquisa é que, devido às incertezas e tantas crises vividas por essa geração, levou a um comportamento de adiamento dos marcos de vida, que podem ser desde casar até comprar uma casa e ter filhos. Com expectativas tão pequenas e mentes tão frágeis, o que mais eles podem esperar? Quer se esperar? 65% dos jovens da geração Z utilizam seu salário para auxiliar na renda de casa. Ao mesmo tempo, Não, eu já fiz muito isso. 47% deles não realizam controle das dívidas. A maioria justifica isso pela falta de conhecimento, revelando ainda que essa geração será marcada pela grande deficiência de educação financeira. Atrelado a todas essas dificuldades financeiras e mentais, as novas gerações precisam ainda encarar os resultados do aumento da expectativa de vida, que, apesar de ser uma vitória da sociedade com os avanços da ciência, traz consequências. Geração Z, estudo dizem que geração Z e os millennials são os mais narcisistas e individualistas, mas sim os próprios Antes não vistas. não são, né? Enquanto a Isso é verdade. Essa questão do narcisismo e individualismo eu vejo muito menos nessas gerações, tá ligado? expectativa de vida aumenta, a idade para a aposentadoria sobe, mas os contribuintes diminuem. O Fórum Econômico Mundial estima que em 2050 o déficit da previdência global será de 427 trilhões de dólares, diminuindo também a expectativa desses jovens de se aposentar, criando uma dúvida se essa geração conseguirá se aposentar. O sentimento de frustração se Uai, qual que é o próximo passo do capitalismo, gente? Fazer o velho trabalhar. Velho tem que dar lucro. arrasta quando eles precisam competir com gerações mais velhas e os fazem desacreditar que poderão avançar mais do que fizeram.
Com a alta competição e salários cada vez menores, os jovens atualmente são vistos como uma geração que não teme assumir riscos. Isso se reflete na escolha de profissões que estão cada vez mais longe das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que antes dominavam, sendo substituídas por áreas como administração, ciências sociais, história, artes visuais e cênicas. Quando não estão Isso é verdade, tá? A procura por cursos de ciências sociais tem sido muito grande. se arriscando em novas áreas, esses jovens estão se arriscando no empreendedorismo, onde utilizam a internet a seu favor Ah, coitados. para alcançar grandes públicos. Estudos recentes já mostram que essa geração empreende 2 vezes mais que as outras gerações nos 5 primeiros anos depois de formados. Outras mudanças já Ele vai mostrar. Aí faltou. Foi malícia do cara. Ele tinha que mostrar, por exemplo, agora, o quanto dessa galera se ferra empreendendo, né? Porque se ferra. O índice de empresa que abre e quebra no Brasil é muito alto. podem ser Porque vistas a galera acha que realmente é só pegar, abrir uma porta assim e que vai vender pra caralho, né? Porra. Apesar de serem vistos como uma geração mais idealista, os jovens da geração Z parecem mudar o cenário buscando por oportunidades que pagam melhor e proporcionam mais estabilidade para arcar com as despesas, apesar do conflito de desejarem uma carreira de impacto social. E apesar de serem vistos como uma geração que valoriza as experiências mais que o materialismo, será que é justo avaliar apenas dessa forma? Com expectativas tão baixas de possuir investimentos para o futuro, seja por meio de um imóvel ou a construção de uma aposentadoria, onde essas pessoas gastariam o pouco que lhes sobra? Mesmo que não sobre muito, essa nova geração aprendeu a viver mais e não focar tanto no lado profissional, que pode não trazer uma estabilidade financeira. Mas essa geração valoriza outras coisas mais do que a estabilidade financeira e entende que dinheiro é importante, mas não é tudo na vida. Exatamente. Enquanto a geração canguru enfrenta o desafio de equilibrar-se na corda bamba das crises financeiras e recessões, uma coisa é certa: eles são mestres na arte de dar saltos espetaculares quando a situação exige. Quem teria imaginado que o velho ditado pai pobre, filho rico seria virado de cabeça para baixo? O que você acha dessa história toda e das novas gerações que estão vindo aí? Comenta aqui abaixo e dá uma É isso, é isso. Eu não vou ver o finalzinho não, porque, nossa, esse vídeo já ficou, esse react já ficou imenso, 36 minutos. Eu acho que não preciso comentar nada aqui no final, né? Eu achei o vídeo do rapaz muito bom, por sinal. Tem alguns pontos ali que eu modificaria na narrativa do vídeo, né? Na forma com qual ele constrói o argumento dele, eu colocaria mais informações em determinados pontos, mudaria a ordem de algumas coisas, mas no geral eu acho o vídeo muito bom, né? É isso. Pra você que tá vendo pelo YouTube, aqui na tela tem outro vídeo pra você. Se inscreve aí, deixa o like. Deixe seu comentário o que você achou do vídeo, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, até a próxima e falou!